Porque a palavra de Deus, ela tem base para que você possa viver e base que você possa ter ali a comprovação para acreditar. Então, seja muito bem-vindo, quero te convidar a um momento de intimidade agora, né, com a sabedoria, com Deus, com o conhecimento. E olha que interessante, lá no Salmo 122:8, olha o que diz a palavra, para você entender o porquê, né, que a paz reina na tua vida. Presta atenção. Olha o que está escrito em Salmo 122:8, porque ela diz abertamente ao teu coração aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus deseja para cada um de nós, tá bom? Então, para você que não me conhece, eu me chamo Leonardo Souza. Você está no momento agora de intimidade mesmo com Deus, com o nosso Criador. E neste momento, nós dependemos da sabedoria dele, do conhecimento dele, para que nós consigamos viver e avançar. Você não cai, eu tenho certeza disso. Só que para você não cair, você precisa ter um sustento. Esse sustento, essa coluna, eu só conheço uma até hoje está de pé, que é Jesus. Amém? Então, eu não estou te convidando para nenhuma igreja, para nenhuma placa de... para nenhuma religião, para nenhuma placa de igreja. Eu te convido a um momento agora de sabedoria. Se faz sentido para você estudar e romper em fé e ter intimidade com Deus, você está no momento, no lugar certo. Ó, a dona da pensão está aqui com a gente, que bom ter cada um de vocês. Mas antes de começar, vamos orar. Assim, né, determina o Senhor, então que nós façamos também. Maravilhoso Deus e eterno Pai, suplicamos a Ti neste momento. Pedimos ao Senhor pela Tua presença, pela Tua sabedoria, pelo derramar do Teu Espírito Santo. Pai, pedimos a Ti que o Senhor realize sinais, prodígios e maravilhas, sim. Clamamos a Ti, suplicamos a Ti. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu favor. Somos miseráveis, Pai. Sem Ti não somos nada. Sem Ti nada somos. Suplicamos a Ti por mais um momento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, olha só. Lá no Salmo 122:8 diz o seguinte. O salmista fala assim: em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei, a paz esteja contigo. A paz esteja contigo. Quando eu falo a paz esteja contigo, você precisa entender que além do mundo espiritual, acontece no mundo físico, tá? Olha só, quando naquela época alguém desejava paz, né? A paz esteja contigo ali para aquele povo, para aquela igreja, né? Aqui estamos falando justamente do povo que estava na igreja ali adorando e cultuando a Deus, né? O Criador dos céus e a terra. Então, quando alguém desejava paz, essa paz, ela era sinônimo, né? Significado de bem-estar coletivo, comunhão, né, entre os irmãos e os céus e a presença de Deus, que é exatamente o que acontece aqui nos nossos encontros. Tem tudo disso. Independente do momento em que nós vivemos no nosso individual, quando eu venho e desejo a paz a vocês, eu quero você bem. Eu quero você em comunhão, né, com Deus, com a sua vida, conosco. E a presença de Deus se manifesta. O contigo aqui da palavra se refere à igreja de Jerusalém, tá? Mas aqui eu estou trazendo para os nossos dias de paz, os nossos dias atuais, perdão. E aí é o seguinte, olha que interessante também. Naquela época, a paz significava também segurança e prosperidade. Anota. Segurança e prosperidade. Então, se eu desejo a paz para você, eu quero o bem coletivo. Eu quero o meu bem, eu quero o seu bem. Eu paro para orar por você, eu paro para orar pelos teus planos, pela tua família, eu paro para orar, porque eu quero o teu bem, eu quero ter essa comunhão incrível, eu quero que o manifestar de Deus aconteça, ok? Aonde existe paz, não tem divisão, não tem conflito e não tem enfraquecimento. Aonde a paz habita, nada disso ocorre, tá? Porque onde a paz habita, o conflito ali que existe, né? E pode acontecer, tá? Mas é para que todos se deem bem. Então, por exemplo, aqui na live, aqui no nosso canal, no nosso programa, nós falamos abertamente sobre a intimidade com Deus, a sabedoria que Deus derrama para nossas vidas. Só que tem pessoas que elas não concordam.
tem pessoas aqui que chegam e ficam que não conhecem ainda a Deus e querem conhecer. Nós estamos lutando por um bem único. Então, com o passar do tempo, tudo isso vai ser resolvido. Agora, aqueles que querem causar outros tipos de divisões, esses acabam sendo expelidos, né, do nosso meio, porque não faz sentido, não é mesmo? Tarsa, que bom que você está aqui com a gente, viu, Dani? Seja bem-vinda. Então, Karina, olha que interessante. Quando se tem paz, tudo floresce. Quando você tem paz no seu casamento, as coisas vão bem. Quando você tem paz no seu trabalho, as coisas fluem bem. Quando você tem paz, deixa eu até falar até para a mulherada, né? A mulherada gosta muito de ir no salão de beleza. Ali é um lugar de paz para a mulherada, né? Porque tudo ali que ela deseja vai bem. Ela quer que o cabelo dela fique mais bonito, mais brilhoso. Ela quer que tenha ali um trabalho na sua unha, né? Dos pés e das mãos ali. Então, a sobrancelha, os cílios e por aí vai. Então, tudo floresce. Porque ali tem paz, não é mesmo? Ó, a mulherada tá aí, a mulherada pode confirmar. Karina, que bom que você tá aqui com a gente. Então, tudo que eu tô falando para vocês aqui tem base bíblica, que é o livro milenar que nós estudamos, criado por Deus, né? Inspirado por Deus. E também nós estamos falando da questão espiritual, ok? Então, você já tem abertamente um conhecimento muito grande para poder seguir. Vamos ao conselho, né, do dia, que está lá em Provérbios, capítulo 22, 9. Então, que a paz seja contigo, a paz seja na tua família, nos teus planos, nos teus projetos, que a paz de Deus esteja no teu coração. Agora você entendeu bem o que é a paz? Só que é o seguinte, eu não posso desejar a paz e vir aqui e ficar falando coisas que vão te aterrorizar. Se eu começar a ler aqui o noticiário, amanhã você já começa a surtar. A crise de ansiedade, depressão e por aí vai. Então, por isso que aqui nós falamos de algo real e concreto e que nos edifica. Não é mesmo, Thelma? É exatamente isso. Vamos lá. Conselho do dia está em Provérbios 22, 9, que diz o seguinte. Olha que interessante. Provérbios 22, 9 diz assim, a Sagrada Escritura. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. A pergunta que eu faço para você agora de reflexão é, você está repartindo o seu pão? Léo, o que é o pão? Você está repartindo o seu momento, o seu tempo, a sua vida com alguém? Você está orando por alguém? Não é só de dinheiro que nós estamos falando. E que bom que Deus te prospere a ponto de você abençoar outros lares com recursos financeiros. Entende? Mas não é só sobre dinheiro. É sobre disposição. Porque aqui, o que Provérbios está narrando é sobre o caráter. E tem uma coisa que o dinheiro não compra, é caráter. Quando eu digo caráter, eu estou falando pela parte boa da palavra. Pessoas que são corruptas, elas são compradas facilmente. Não é à toa aí que você está acompanhando um dos maiores escândalos, né, bancários de toda a história do nosso país. Você vai depender desse pessoal corrupto, eu não estou falando deles. Gente, é o sistema inteiro. E eu não estou falando nem de um lado nem de outro, eu estou falando de fatos e dados. Para uma pessoa criar um golpe financeiro em uma nação, muitas pessoas foram compradas, tá? Então eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas como você, que são pessoas generosas, tá? Então não é só sobre dinheiro, é sua disposição. Só pelo fato de você estar aqui, Faene, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, dando dicas e conselhos, você já está sendo generoso com alguém. É conselho para acrescentar, é conselho para agregar a vida dessa pessoa. Então, você precisa entender que a bênção, ela também está ligada ao caráter. Deus abençoa a todos. O mesmo sol que vem para você vai para quem não acredita em Deus. A mesma chuva vem para você e vai para a pessoa que não acredita nele. A sombra da mesma forma, só que tem o seguinte. Existem sim bênçãos, existem sim concretizações, que essas sim, só acontecem claramente, nitidamente, para pessoas abençoadas, ok? Por Deus. Por quê? Porque tem caráter bom, porque tem um caráter com princípio. Não é mesmo? Exatamente, Lu. Só de você destinar o seu tempo para que alguém possa desabafar, isso já é uma grande disposição.
Então, você precisa entender que aquilo que você tem é recurso, é ferramenta. E ferramenta e recurso você usa, você não guarda. Se você puder dar um abraço em alguém hoje, dá um abraço apertado. Não é aquele abraço frouxo, não. Sabe aquele abraço que você, quando você precisa, você quer receber? É isso que você tem que começar a dar. E qual que é o ponto importante, humanamente, da generosidade? Generosidade constrói confiança. Ó, quer ver? Você confia muito mais numa pessoa que te trata bem, que é educada com você, que é uma pessoa elegante para contigo, do que com uma pessoa mal-humorada. É ou não é verdade? Ou você gosta mais de uma pessoa bruta? Não tem como, né? Generosidade constrói respeito. De fato. Quando você faz o bem para alguém, chega a um ponto que constrange você tratar a pessoa tão bem. Você fala assim, poxa, não, essa pessoa não merece isso não. Poxa, essa pessoa é do bem. Claro, tem as pessoas malvadas? Tem. Infelizmente tem. Mas eu tô falando para você que tem um caráter bom, tá? E outra, pessoas generosas constroem boas conexões. Quer uma prova científica? Ó, você tá aqui no vídeo comigo. Eu tô te entregando algo que vai mudar a tua fé, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua realidade. Né? Nunca cobrei vocês e nunca vou cobrar vocês por nada disso, porque de graça recebo, de graça eu entrego. Então essa é uma boa conexão. Quando você precisa de uma oração, vou mandar mensagem pro Léo, vou aparecer na live do Léo, né? Tem pessoas que mandam mensagem no chat, tem pessoas que mandam mensagem no particular. Então, isso gerou uma conexão entre a gente. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque a minha generosidade chegou no teu coração. Daila, seja muito bem-vinda. Fica aqui que nós vamos orar daqui a pouquinho. Amém? Dito tudo isso, vamos para a nossa série de Gideão, que hoje eu vou falar um negócio aqui. Eu não vou falar o bagulho porque vai ficar muito ruim, mas o negócio vai pegar fogo. Vai pegar fogo, você sabe por quê? Eu falei ontem, eu dei um spoiler ontem, né? Quem tava no episódio de ontem. Mas hoje, gente, eu já tomei posse quando eu tava lendo. Presta atenção. Sara, que bom que você tá aqui. Fica aqui, vambora. Daqui a pouquinho nós vamos orar novamente, viu? Para você que chegou agora. Jess, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Vamos lá para nossa série de Gideão. Gente, Deus abençoe vocês que escolheram essa série, né? Inclusive, vocês são tão abençoados que vocês escolheram uma série que tem falado muito ao meu coração. Amém? Então, nosso livro base está em Juízes, capítulo de número 7. Nós paramos no versículo 19. Eu vou ler aqui para vocês até o 21, tá? Então, hoje nós vamos ler do 19 ao 21. Assim narra a Sagrada Escritura. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite. Anota aí que tudo isso aqui é importante, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Olha que interessante. Eles chegaram após a meia-noite. Depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Gente, vou parar aqui. Então fica só até a hora da vigília. O que é a hora da vigília para você entender? A hora da vigília é a divisão do tempo. Então, por exemplo, hoje, né, aqui no Brasil, nós dividimos o período em 3 etapas: manhã, tarde e noite, né? O período da madrugada, oficialmente, ele não existe, né? Nós quem mencionamos o período pós-meia-noite como período da madrugada, mas pós-meia-noite ele é manhã, tá? Então, o que é isso? Quando termina o período da tarde, que é às 17 horas, 59 minutos e 59 segundos, começa o período da noite, que vai das 18 até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então essa é a vigília, a hora da vigília daquele tempo, né? E quando tem a hora da vigília, existe a troca. Sabe, bom, isso acontece bastante na área de hospital, na área
bom, policial, né, o pessoal de segurança, bombeiro, indústria, porteiros, zeladores, enfim. Essas profissões elas costumam ter mais isso, que é a substituição, a troca de turnos, né, de pessoas. Então tem o ciclano que fica de manhã para tarde, de tarde para noite, ou de noite para de manhã, certo? Vai anotando que tudo isso aqui de detalhe vai formar a tua vitória. Você vai entender, calma. Então o que acontece? Quando Gideão e os 100 guerreiros que acompanhavam chegaram à extremidade, Léo, por que os 100? Lembra que Gideão dividiu em 3 grupos, ok? Só que eles dividiram e foram para cima. Os inimigos eram em maior quantidade, os inimigos eram mais poderosos. Mas quando Deus está à frente, Ele está à sua frente. Agora você já está com a vitória na mão. Você vai entender o poder de Deus na tua vida hoje. Hoje. A gente não termina essa live sem falar o poder de Deus na tua vida. Então olha só. Quando as sentinelas são trocadas, imediatamente tocaram os chofers, as trombetas. O sinal. Você precisa ter uma estratégia. Você não pode viver por viver. Ah, eu quero ter um casamento só por ter um casamento. Não. Você tem um casamento, né? Você que é homem, você tem que agradar a sua esposa, você tem que presenteá-la, você tem que desejá-la. Existem vários sinais que você, homem, tem que cumprir. Senão seu casamento não vai florescer. Não vai. Da mesma forma para com a mulher, você no seu emprego, você tem que estudar. A gente tem que avançar, gente. Só que tem uma estratégia. Eles estavam em menor quantidade, mas mesmo assim seguiram a estratégia, não a emoção. Muitas das vezes, falta isso para que muitos casais tenham mais prosperidade financeira, por exemplo. Do casal sentar e conversar, não é só no dia do pagamento. Porque no dia do pagamento, você recebeu o dinheiro lá e você acha que está bem, mas tem que pagar as contas. Não dá para ir num rodízio japonês antes de pagar as contas, não é mesmo? Não sei se você gosta de comida japonesa ou um churrasco, né, gente? Gente, falar de comida é bom demais. Dá até água na boca. Então, o que acontece? Tem um momento certo para você agir. Você não pode ir com base nas suas emoções. Você tem que lembrar daquilo que está escrito. Você vai acordar, muitas das vezes, com pensamentos que o inimigo lança sobre a tua cabeça que você não consegue. Que você é um fracasso, que você é vergonha, que você tem pecado, que você tem erro. A pergunta é, você vai escutar o que o inimigo te acusa ou você vai escutar aquilo que Deus fala ao teu respeito? Porque Deus, é isso mesmo, Maria Madeira, uma picanha berrando é uma maravilha. Porque o que Deus fala ao teu respeito, você não pode esquecer. Porque Deus fala que você é mais do que vitorioso e vai acontecer com o Gideão aquilo que já acontece todo dia para você. Presta atenção. Então o pessoal fez aquilo que tinha que fazer. Tocaram os chofers, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. E por que eles quebraram os jarros? Não sei se você lembra dos episódios anteriores, aquelas tochas ficavam dentro desses jarros, né? Então quando eles quebram esses jarros, lá vem a claridade. Ou seja, tudo aquilo que você coloca à luz flui. Tudo aquilo que você coloca à luz, você enxerga, você vê, você começa a participar daquilo. E olha que interessante. Em seguida, os 3 grupos de soldado igualmente tocaram o chofé, as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam. Ou seja, sincronia, tem que estar sincronizado. Você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários que eu quero orar por você. Nós vamos orar de forma sincronizada. Não é você joga a sua oração para mim, eu faço e acontece. Isso não existe, até porque eu não faço nada, eu não tenho poder para isso. Mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Mas a nossa comunhão aqui vai ligar no céu aquilo que está sendo ligado na terra. Então, o pessoal estava com a estratégia em dia. Por mais que eles estavam com medo, eles estavam avançando. Gente, é mais ou menos assim. Eram 300 pessoas. E aí foram divididas em 3 grupos. 100 de cada. Vai lutar contra 10 milhões? É loucura, não é? O medo bate ou não bate? O desespero vem ou não vem? Sabe quando você está sem dinheiro no final do mês, surge algum imprevisto e você tem que usar o cartão de crédito? Dá medo ou não dá? Mas Deus
te trouxe até aqui, não vai faltar. Não é mesmo? Cíntia, que bom que você está aqui, Gabriel também. Não deixe essa voz do medo. Você não pode deixar que a voz do medo vença você nunca. Então, o pessoal pegou, olha só que interessante. O pessoal pegou, empunhando as tochas na mão direita, né, perdão, na mão esquerda, e os chofés e as trombetas com a mão direita, exclamaram em um único som, em uma única só voz: a espada por Iavé e por Gideão. Nós vamos à luta por Deus e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis. Ué, aqui ficou confuso. Como que eles vão para uma guerra e ficam paralisados? Eles gritam, dão um brado de vitória, fazem tudo o que tinham que ser feito, mas ficam parados? Presta atenção. Versículo 21. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Eles quebraram, tocaram a trombeta, fizeram o grito de guerra. E olha só. E todo o arraial então se agitou, e gritando, os medianitas puseram-se desesperadamente em fuga. Gente, vou para o 22, uma parte do 22. Enquanto os 300 homens soavam os chofés e as trombetas, presta atenção, os homens estavam lá. Eles chegaram no lugar do inimigo, deram um grito lá, se apresentaram e continuaram lá, com as trombetas lá e com os chofés. E Iavé, o Senhor, fez com que todo o acampamento do inimigo, cada um voltasse a espada contra o teu próprio companheiro. Ou seja, o povo começou a se matar. O povo que se uniu para matar o povo de Deus, eles começaram agora a se matar entre si. E eu anotei alguns detalhes aqui para você pegar para a tua vida aí. Alice, olha só que interessante. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Eu vou comprovar para você, cientificamente, tá? Aquilo que nós estamos falando aqui através da luz da palavra. Quando tem, lá no versículo 19, a hora da vigília, lembra a hora da vigília? Ou seja, a hora da vigília para eles naquela época era a troca de turno. Eles fizeram, Tati, a troca de turno. E nessa troca de turno, ó, obrigado para você que está compartilhando. Deus te abençoe grandemente. Você que está curtindo, comentando também. Naquela troca de turno, naquela época, saíam os soldados de uma posição, entravam outros soldados que tinham acabado ali de iniciar a sua jornada. Só que nesse tempo, nessa troca de turno, sai uma galera que estava no posto e entra outra, é que começa a confusão. É que começa uma loucura. Não sei no seu tempo de colegial, né, de escola, mas tinha uma fase que as crianças eram diferentes dos adultos, e aí quando os sinos tocavam, o pessoal ainda se confundia, né? Porque ou era da criançada, ou era dos adultos ali, e por aí vai. Então aconteceu isso naquele tempo. Quando o povo se posicionou ao redor do acampamento, eles não atacaram os inimigos. Eles tocaram chofés, as trombetas. Gente, imagina, depois da meia-noite, devia estar aquela escuridão, né, Lídia? Amém, Deus abençoa. Devia estar aquela escuridão. De repente eles quebram os jarros, imagina o barulho, né? Eu não sei se acontece com você, mas de madrugada, lembra quando o galão faz aquele glup com eu acho que desce mais a água, né? A pressão da água e tudo mais, faz aquele barulho, você já toma um susto, você fala, meu Deus, tem alguém em casa. Alguém entrou em casa. Não sei se você já passou por isso, né? Então fica aquela loucura. Porque tá trocando o turno. Escuta chofer, escuta trombeta, escuta quebra de vaso. Gente, quebra um vaso no chão, mas quebrava um vaso com a pancada. E quando quebra o vaso, começa uma luminosidade, onde estava escuro. O povo fica louco, a troca de turno começa a não entender quem é quem. Você não vê o crachá nessa troca de turno. Então o que aconteceu? O Senhor confundiu o inimigo. O Senhor confundiu o inimigo a ponto de eles se matarem entre eles mesmos. E o povo estava posicionado, Tati. O povo estava lá, Vanessa, estava parado. Não, vamos ficar aqui. Deixa lá, eles vão se matar. Calma que não chegou a hora. Porque estava uma loucura. Era só 100 contra vários exércitos.
Várias nações se voltaram contra Israel naquele tempo. Então, para que você entenda a importância da estratégia. A importância da estratégia vai mudar a tua história. A importância da estratégia muda a tua vida. É nessa troca de turno que você vai ver a glorificação do nome de Deus. Olha que interessante. Segundo estudos da Up Academy, mostram cientificamente que 3 horas da manhã entre 3 horas da manhã e 5 da manhã ocorre um dos piores momentos naturais de alerta do corpo humano. Ah, esse negócio de não, que eu sou noturno, que eu sou diurno. Não, gente. Todo mundo, todos nós temos a contemplação biológica e nós estamos em melhor funcionamento na exposição da luz. Por que tem pessoas que falam que elas são noturnas? Porque elas pegam, se enchem de luz artificial o dia inteiro e o cérebro fica lá doidão, ligadão, porque tá cheio de luz. Antônia, que bom que você está aqui. Então, olha que interessante. Naquele tempo, se perde a reação, o foco e a tomada de decisão tende a ser errada. Então, é exatamente o que aconteceu com aquele povo na vigília. A vigília, naquele momento, era a troca do pessoal, a troca do turno. Então, você precisa estar atento a esse momento para você continuar avançando. Você precisa estar na frente, já preparado na batalha. O povo estava tocando chofé e trombeta e fazendo o que tinha que ser feito. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, a questão do horário, ela é importante. Muito importante mesmo. Você tem que entender isso. Biologicamente, é cientificamente comprovado que o nosso corpo funciona melhor em determinados horários. E você precisa compreender isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de orar à noite. Porque quando eu começo a orar à noite, eu durmo. Então eu prefiro orar o quê? De manhã e à tarde. Lógico que quando antes de dormir eu agradeço a Deus pelo meu dia, peço a Deus que Deus dê bons sonhos a mim e à minha família e durmo. Não são todas as vezes que eu oro bastante à noite. Agora, eu preciso entender isso para avançar. Você precisa entender isso para avançar. Às vezes no seu trabalho, talvez você não consiga ter um momento de conexão ali muito grande com Deus. Mas você precisa entender como é que funciona o seu dia para você ter intimidade. Senão, né, não é mesmo, Anália? Senão, não é. Nós não somos do povo que inventa desculpa, nós somos do povo que estamos estabelecidos e avançando. Segundo, também, a publicação da PubMed e da Nature. Gente, eu vou ter que aprender a falar inglês para falar o nome desses institutos, né? Então, tem a PubMed e a Nature, eles realizaram um estudo com esses trabalhadores de hospitais, né, trabalhadores de segurança, de indústrias, desses que eu falei anteriormente, e comprovaram que, por conta dessa mudança de turno, e por conta dessa mudança do trabalho, e por conta do trabalho noturno, olha o que acontece com o corpo do ser humano. Maior sonolência, pior momento de atenção, a reação fica mais lenta e a maior chance de erro operacional. Agora, por que vocês acham que é sempre no mesmo horário que acontece aqueles assaltos a banco, por exemplo? Vocês já pararam para ver isso? Por quê? Porque existe estudo comprovando. Na troca de turno tem uma confusão muito grande e nem sempre são as mesmas pessoas, existe uma troca ali de pessoas. Então você tem que verificar se a pessoa pode trabalhar naquele posto ou não. Então tudo isso é estratégia, tá? Para que você entenda, para avançar. Então, por exemplo, por que a live está acabando mais cedo? Para que as pessoas possam fazer usufruto ali do seu tempo de uma forma mais qualificada. Então, não adianta eu querer reinventar a roda. Eu preciso estar focado e vigiar. Assim como fala lá em Mateus. Mateus 28, 26, 41. Nós temos que vigiar e orar todo o tempo. Amém? E para finalizar, ó, o Instituto PMC e a PubMed também informaram que pessoas ao acordar, elas podem ficar temporariamente mais lentas. E isso afeta decisão rápida, raciocínio, coordenação e tempo de resposta. Isso só confirma o que aconteceu com aquele povo que estava
naqueles acampamentos, daquele povo que ia atacar Israel. Quando teve a troca de turno, a pessoa já estava fadigada do desgaste ali, do foco e atenção. E a outra pessoa que estava chegando, ela estava começando agora. Então isso muda. Para quem joga futebol, sabe muito bem. Quando você está em quadra, quando você está em campo ali, para quem joga vôlei, quando você está jogando, é diferente de quem está entrando agora. Quem está entrando agora tem que aquecer. E o aquecimento não é a mesma coisa que a partida. É diferente, muda. Então, estrategicamente, eu preciso entender como eu funciono, para que eu possa avançar. Qual é o melhor horário que você pode, por exemplo, estudar, ler a Bíblia, orar, ir para uma academia, fazer uma caminhada? Qual é? Você precisa saber isso para poder avançar. Você não pode avançar de qualquer jeito, amém? E assim nós vamos avançar. Nós vamos avançar com clareza, sem loucura. Então, se você quer um casamento, ore já pelo teu casamento. Léo, mas eu não tenho. Se você tem fé, você vai orar por aquilo que você não viu ainda, mas você já contempla. Então você vai buscar conhecimento de como ter um casamento abençoado. Eu não estou falando que não vai ter dor de cabeça o casamento. Tem, é normal. Mas também não ter um casamento também é dor de cabeça. Ter um emprego, você vai ter dor de cabeça. Como também não ter um emprego, você também vai ter dor de cabeça. Só que aonde você estiver, você precisa ter a estratégia certa. Amém? Amém, gente? Faz sentido para cada um de vocês que estão aqui no ao vivo com a gente? E eu espero que você entenda que a palavra de Deus não é só o manifestar da graça dele, é sabedoria para os nossos dias. Amém? Gostaram desse novo formato? Nós estamos avançando para cada vez mais trazer um conhecimento objetivo, um conhecimento espiritual, um conhecimento que vai transformar a sua vida. Sem loucura, né? Sem aquelas baboseiras nem nada. É um conteúdo firme, um conteúdo sincero, para que você tenha justamente discernimento para avançar nos seus dias. E outro, o meu compromisso com você vai além, porque eu não quero e eu não desejo que você seja enganado ou enganada por qualquer um falso profeta, qualquer pessoa aí que fala, mas não faz, fala, coisa que botou na cabeça. Não, aqui não é nem o que eu acho, a minha opinião não vale de nada. O que nós estudamos aqui é a Bíblia e nós trazemos conteúdos científicos para que nós avancemos com chão. É isso mesmo. Você vai pisar, o Senhor coloca o chão. Você vai pisar, o Senhor coloca o chão. Coloca o seu motivo de oração, que eu quero orar por você aqui. Coloca nos comentários que eu quero orar por você. E vamos orar para que Deus... gente, eu vejo vitória na nossa mão, assim como aconteceu com o Gideão. Amanhã vai ter os próximos capítulos. O povo lá, o inimigo já estava se matando entre si. Você tem que louvar e adorar o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por este momento, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem feito, glórias rendo a ti, tu és fiel, justo e poderoso. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, perdoe as nossas limitações. Somos miseráveis e dependemos do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, suplicamos a ti, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, nos dê do teu espírito de ousadia, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos foco, que nós tenhamos discernimento para avançarmos dia após dia e vencermos sempre em teu santo nome, porque a partir de hoje nós vamos pelo teu nome, Pai, nós vamos pelo teu nome, nós vamos para a honra e glória do teu santo nome, nós vamos pelo manifestar da tua graça, nós vamos receber tua proteção, a tua vitória, nós vamos contemplar e nós falaremos dos nossos milagres. Assim nós cremos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.